O mundo não tá bem, isso é um fato. Não sei se você já contemplou ao seu redor hoje, a natureza ela pode estar incrivelmente linda, mas à medida que você convive com ela, há sinais de que ela está adoecendo. Seja porque você olha para um lado, você vê um filho gritando com a sua mãe, seja porque você olha para o outro lado e você vê guerras e rumores de guerras para tudo quanto é lugar, seja porque quando você liga a TV, o noticiário só consegue registrar tragédias e mais tragédias, e muitas delas envolvendo a humanidade. Até mesmo as questões ambientais, se a gente for a fundo pesquisar, a gente vai ver que a humanidade tem uma parcela de responsabilidade nisso. O mundo tá doente, gente. E agora? Quem poderá nos defender? Diria, a gente tem uma resposta clara, objetiva e que a Bíblia nos apresenta. É sobre ela que a gente fala hoje, é isso que o rei mandou dizer. Eu sou a Paulinha e eu gostaria de te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Simbora? Confesso que eu nunca pensei que introduziria um vídeo com essa frase. Mas sim, o mundo ele tá doente. E meu papel hoje aqui é compartilhar contigo aquilo que tem sido colocado, semeado no meu coração. Essa é a melhor expressão. Aquilo que tem sido semeado no meu coração. A palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, vai falar sobre a glória futura. Que glória é essa? Porque quando a gente olha ao nosso redor, não dá para ver uma expectativa, uma esperança de glória. Mas a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou repetir, frisando mais uma vez essa parte. Os nossos sofrimentos atuais, ou seja, esse adoecimento do mundo, não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há um tempo atrás eu fiquei vários dias refletindo sobre uma frase que todo mundo estava repetindo, né? Não dá, uma andorinha só não faz verão, não dá para mudar tudo, não dá para mudar o mundo. E é verdade. Imagine você sozinho tentando fazer com que o universo, o mundo inteiro comece a ter uma ordem. É meio complexo, né? Mas sempre dá pra gente fazer alguma coisa. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A palavra de Deus diz que o que está acontecendo hoje não se compara com o que podemos revelar, porque tem algo em nós. A mesma palavra diz, o mesmo texto diz, que a natureza, ela aguarda, ela tem uma expectativa para que nós, filhos de Deus, façamos alguma coisa. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: olha ao teu redor. O que é que você vê de errado? Olha ao teu redor. O que é que você consegue identificar que não está legal? Depois que você refletir sobre isso, eu queria te fazer uma segunda pergunta, que é: o que é que você pode fazer para tentar tornar isso algo favorável, algo agradável, algo bom? Vamos supor que quando você olha ao seu redor, você vê uma casa totalmente desestruturada, uma família bagunçada, filhos que não respeitam os pais, pais que vivem em conflito. Vamos supor que é isso que você enxerga quando você olha ao seu redor. Eu te pergunto: o que é que você está fazendo para ajudar essa família? Será que você está tentando sentar um pouquinho perto dos filhos e apresentá-los Cristo, a esperança, aquilo que realmente pode mudar o mundo? Será que você já tentou conversar com esse pai, com essa mãe, falar sobre relacionamentos saudáveis, falar sobre o amor, falar sobre paciência, sobre graça, sobre alegria, sobre fé, sobre justiça? Será? Vamos supor que quando você olha ao seu redor, talvez você não esteja conseguindo ver ninguém, você só vê a si mesmo, mas na sua frente tem uma TV. E essa TV registra que no seu bairro, na sua cidade, há um índice altíssimo de moradores de rua. O que é que você fez? O que é que você faz? O que é que você pode fazer? Vamos supor que o noticiário está registrando uma guerra lá em Israel. Eu pergunto, não só em Israel, mas uma guerra em Israel, a guerra na Ucrânia, a Rússia. O que é que você tem feito sobre isso? Eu sei, não dá para você ir lá em Israel, lá na Palestina, lá na Ucrânia, na Rússia e resolver uma guerra que já está acontecendo há alguns dias. Mas
Tem algo que você pode fazer. Você poderia ter orado sobre isso. Você poderia, sei lá, ter doado algo para ajudar as pessoas que estão lá passando fome. Você poderia. A África é gigante, gente. Não dá para ajudar todo mundo na África, mas dá para ajudar alguém. Será que você tem contribuído com isso? Você tem orado? Você tem evangelizado? Você tem contribuído? Você tem ido de algum modo? Paulo, quando fala sobre uma glória futura, ele vai dizer que o mundo, essa natureza, ela está submetida, versículo 20 desse mesmo texto que eu li, fala que ela foi submetida, a natureza, à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então tem algo em nós, tem algo que nós podemos fazer para mudar. Tem algo que nós podemos fazer para mudar tudo. Tem algo que nós podemos ser. Quando Jesus vai dar um exemplo sobre luzes, ele sempre fala assim: não dá para esconder aquele que brilha. Quando a gente acende uma luz, a gente não acende ela para colocar ela embaixo de uma mesa, embaixo de uma cama, ou escondê-la debaixo de um pano. Não, a gente acende uma luz e a gente espera que ela brilhe. No dia que você nasceu, uma luz foi acesa. Na sua casa, no seu bairro, na sua igreja local. A criação espera que essa luz brilhe. O mundo está doente e você pode fazer algo. Talvez a sua família esteja doente e você pode fazer algo. E daí, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu queria conscientizar você sobre uma coisa que é muito importante, vital, e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Inclusive, agora que eu reparei, aqui em cima tem um livro que tem essa palavra grifada bem na capa, que é propósito. Propósito. É o que você nasceu para fazer, propósito. Eu não sei se você já sabe qual é o seu propósito, e eu acabei de falar ele aqui, de uma forma bem genérica. Nós nascemos para fazer algo nesse mundo, para transformá-lo, para iluminá-lo, para temperá-lo como sal. E eu não sei se você sabe qual que é o seu. Eu não sei se você sabe o que é que você precisa fazer, mas tem 2 passos que podem te ajudar nesse processo, nesse projeto, chegar nesse lugar, o lugar de propósito. São eles. Primeiro, você precisa pensar no que é que te incomoda. Por isso que eu falei, olha para o seu redor, o que é que você está vendo que tá errado? O que é que te incomoda no mundo? Para alguns, o que vai incomodar é a fome. E para essas pessoas, o propósito delas vai estar direcionado a isso. Combater a fome de algum modo. Ajudar a ir em abrigos, levar donativos, doar cesta básica. Para alguns é a fome. Para outros, o que vai incomodar é a falta de conhecimento. E daí, essas pessoas, assim como eu, vão estar aqui de frente para uma dela falando e tentando ensinar algo da parte de Deus. Vão estar em cima dos altares pregando. Vai estar discipulando ali 1 a 1. Para essas pessoas, o que incomoda é a falta de conhecimento. Então, o que elas vão fazer? Elas vão transmitir conhecimento. Para outras pessoas, o que vai incomodar é a orfandade. E daí elas vão falar sobre paternidade, elas vão incentivar pessoas a ajudarem outras, a se tornarem discipuladores de outras, a se tornarem talvez pais adotivos. Elas vão falar sobre isso, porque o que incomoda elas é a orfandade. A gente está vivendo numa sociedade de pessoas que têm pais, mas que são órfãos. Ou que são abandonadas pelos próprios pais, convivem nas casas com os pais, mas que não têm um relacionamento de afetividade. E daí Deus levanta pessoas com essa indignação com relação à orfandade, para pregar a paternidade do Senhor sobre essas vidas, liberar a adoção que há em Cristo, falar sobre essa adoção, liberar palavras que transmitam o verdadeiro significado da adoção em Cristo. Somos filhos de Deus. E essas pessoas, elas são importantes porque quando elas anunciam o que é ser filho de Deus, elas estão contribuindo para essa glória futura, porque a natureza aguarda com expectativa a manifestação de quem? Dos filhos. Aquela pessoa que contribui para acabar com a fome, ela está manifestando como um filho, ela entendeu o papel como filho.
Aquela pessoa que ensina, que combate a falta de conhecimento, ela tá apontando para a palavra de Deus, ela tá colocando um holofote na Bíblia. E esse holofote da Bíblia é o que vai fazer algumas pessoas entenderem que precisam fazer algo, que não dá para ficar parado. Então, quando ela ensina, ela coloca uma luz, um refletor sobre a palavra de Deus. E ela diz assim: aqui tem um caminho, precisamos pregar sobre ele. Quando a gente vai ler lá Atos, a gente vê a vida de Paulo. Paulo, ele vai dizer que tudo que ele está passando é porque ele entendeu como que é preciso seguir o caminho. O caminho era a igreja. Antes, o caminho. Paulo falou assim: eu sei qual é o caminho. E eu adoro a Deus nesse caminho. Eu sirvo a Deus nesse caminho. Eu creio em Deus nesse caminho. Antes eu era fariseu, mas agora eu entendi. Esse é o caminho. Jesus. Então, qual que é a tua indignação? E baseado nesse ponto, qual que é a tua indignação, eu queria te fazer um segundo convite para refletir no segundo ponto, que é: qual a tua habilidade? O que é que você sabe fazer? Não precisa ser aquilo que você faz perfeitamente, não. Mas o que é que você sabe fazer? O que é que você consegue fazer? Ah, você consegue ler rápido? Talvez isso possa te ajudar a vencer aquilo que te indigna. O que é que você sabe fazer? Você sabe falar bem? Talvez isso possa te ajudar com aquilo que te indigna. Você sabe cozinhar? Isso contribui para aquilo que você foi chamado a fazer, para a tua missão, para o teu propósito, para o lugar onde você precisa chegar. O que é que você sabe fazer? O mundo está doente, volta a repetir. E talvez uma parcela da cura tenha sido depositada em você, na sua mão, no seu coração. E tudo isso que eu falei até aqui foi para encerrar com a seguinte frase: não enterrem o remédio que pode curar muitas vidas, inclusive a sua. Eu vou repetir. Não enterrem o remédio que pode curar muitas vidas, inclusive a sua. Deus colocou algo em você, uma semente. Quando essa semente se tornar uma árvore, talvez ela não consiga alimentar o mundo inteiro, mas pessoas se alimentaram dela e serão curadas, inclusive você. Não enterrem. O mundo está doente. Uma parcela da cura foi depositada em você. Vamos lá. A gente precisa fazer algo. Espero que esse vídeo ele tenha te abençoado. Espero que esse vídeo ele tenha te despertado a se movimentar, a fazer algo. Lembrando que tudo aquilo que eu tô falando aqui não é da minha parte, não é só de mim. É pra mim também. Eu falo aqui aquilo que o rei, nosso pai, mandou dizer. Com o objetivo de alcançar você, filho, e te despertar para esse tempo, para esse momento. Então, se essa palavra de algum modo tocou teu coração, vamos lá, se movimenta. Se você quiser e puder, isso me ajuda muito, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém. Compartilha ele nos teus stories, enfim, de algum modo, no teu grupo de família, compartilha. Porque mais pessoas precisam ser despertadas para esse tempo. Se você não quiser compartilhar esse vídeo, se você quiser fazer o teu próprio vídeo, tá tudo bem, contanto que essa mensagem, ela seja propagada. Se você puder, deixa o teu like, se inscreve aqui, porque eu vou continuar comunicando essa verdade. De outros modos, com outras frases, de outro jeito, baseados em outros textos. Mas sempre a mensagem que o rei mandou dizer. Eu conto contigo, conto com o teu apoio, com a tua força. Até o próximo vídeo.